Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de algoritmo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora, depois da nossa aula de exercícios, nós vamos continuar com a matéria vendo estruturas condicionais. Essa é a primeira aula de estrutura condicional e você vai entender como as condições são importantes na hora de construir um algoritmo. Então vamos partir agora para a nossa aula que se pergunta: e se acontecer alguma coisa? Vamos ver como é que faz. Então essa nossa sétima aula é sobre estruturas condicionais. Como eu disse, essa é a primeira parte e nós vamos ver dois tipos de estrutura. E antes de mais nada, vamos entender o que é uma condição. Na verdade, condições estão presentes na nossa vida o dia inteiro. Vou mostrar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma situação real e uma frase. Se eu tiver dinheiro, então vou fazer uma viagem para Disney. Isso é uma coisa corriqueira de acontecer na nossa vida. Se algo ocorrer, nós vamos tomar determinada decisão. Vamos ver isso acontecendo na ferramenta que nós já vimos em algumas aulas anteriores, o Scratch. Então, estamos aqui no Scratch, vamos à seção de controle, vamos colocar quando a bandeira for clicada. Vou colocar aqui um sensor, perguntando: posso andar? Sim ou não? A minha resposta vai ficar aqui. Eu vou na seção de controle também, e aqui você vai ver que eu tenho uma estrutura se. Então, vou colocar aqui embaixo, se algo acontecer. Então, vamos no operador. Eu vou colocar um operador de igualdade aqui. Se a minha resposta foi sim, isso é, posso andar? Ele disse que sim. Então, eu vou fazer com que ele dê 10 passos. Então, vou botar um repito aqui. Vou andar. Vou mudar a aparência dele para o próximo traje. E como a gente viu anteriormente, é bom que a gente espere um pouquinho para poder ver a animação. Vou botar 0.1 aqui. Então, vamos executar. Ele vai perguntar: posso andar? Sim ou não? Se eu colocar sim, ele vai andar. Vamos repetir o processo. Posso andar? Vou botar não. Ele vai ficar parado. Deu para entender? Então, ele só andou, ele só fez o procedimento de caminhar se a resposta fosse sim. Sim, você pode andar. E se você prestar bem atenção, existe uma delimitação dessa condição. Vamos ver. Olhando o código aqui, eu tenho um se e ele tem uma delimitação, isso é, ele tem a estrutura, ela desce e ela só vai terminar aqui embaixo. Então, tudo que estiver aqui dentro, ele vai fazer apenas se acontecer essa resposta. Então, uma condição ela tem que ser delimitada. Isso aqui vai acontecer, tudo que estiver aqui dentro da minha mão vai acontecer se algo ocorrer. Vamos ver como isso se comporta utilizando o Visual. Então, se você perceber aqui, eu tenho o se, que é a estrutura condicional. A parte do eu tiver dinheiro é uma expressão
exceção, né? Se por acaso eu tiver dinheiro, então vou fazer uma viagem para Disney. O vou fazer uma viagem para Disney é minha ação. No Visualg, existem essas três delimitações: o comando, a expressão e a ação. E ela é representada da seguinte maneira: se uma expressão for verdadeira, então executa um bloco. E existe o comando e a ação. E ela é representada da seguinte maneira: se uma expressão for verdadeira, então executa um bloco. E existe o comando fim-se. E alguns alunos meus cismam em dizer fim-se. Não existe fim-se, é o fim de se. E como eu não posso utilizar espaço nos identificadores, o fim-se não tem espaço entre eles. Eu vou sempre representar a mudança entre maiúsculas e minúsculas para você perceber que existem duas palavras. Então, o correto de falar é fim-se, não fim-se. Vamos exercitar as estruturas condicionais simples fazendo um exemplo. Então, esse se, aplicado à minha frase anterior, seria da seguinte maneira: se o dinheiro for maior ou igual a 10 mil, então escreva partiu de Disney. Fim de ser.
Se você perceber, o que eu escrevi ali foi exatamente o que eu escrevi na frase anterior, só que agora com uma estrutura de algoritmo computacional escrito em VisuAlg. O nome dessa estrutura, onde existe um bloco sendo executado caso uma expressão seja verdadeira, se chama condicional simples. Algoritmo computacional escrito em VisuAlg. O nome dessa estrutura, onde existe um bloco sendo executado caso uma expressão seja verdadeira, se chama condicional simples. Vamos partir agora para a primeira situação prática. E a minha proposta aqui é aprimorar aquele algoritmo da idade. E você deve lembrar muito bem, foi na aula passada, onde nós fizemos um algoritmo onde a Creuza digitava o ano em que ela nasceu e era mostrado de volta a sua idade. Vamos partir daí. Então, tem aqui um algoritmo para o cálculo da idade. Vamos rapidamente, pois nós já fizemos esse. Então, vou escrever na tela em que ano estamos. Vou ler o ano. Vou ter que declarar a variável ano aqui em cima. Vou ler também em que ano você nasceu. E vou ler o nascimento. Que também é outra variável que eu vou ter que ter aqui em cima. Lembre-se, eu não vou tentar criar o algoritmo pensando inicialmente nas variáveis. Eu vou criando e as variáveis, conforme vão surgindo, eu vou declarando. A idade da pessoa é calculada através do ano atual menos o ano de nascimento. Esse resultado dessa diferença será atribuído a uma variável que eu chamar de idade, que também deve ser declarada aqui em cima. Todos eles são do tipo inteiro. Vou mostrar a idade na tela. Em ano, você terá idade anos.
botar um escreva L aqui e vamos executar. Em que ano nós estamos? Nós estamos em 2014. Que ano nasci? 1978. E ele me deu a resposta. Em 2014 você terá 36 anos. E eu quero a seguinte situação. Caso a pessoa já tenha mais de 21 anos, eu quero complementar essa mensagem dizendo: e você já está na maioridade. Vamos ver como isso funciona. Então vamos fazer aqui. Se por acaso essa idade for maior ou igual a 21 anos, então já vou colocar o fim C e vou escrever o comando aqui dentro, que vai ser escreva L. E você já terá atingido a maioridade. Vamos executar. Vamos colocar aqui 2014. Vamos colocar 1978. Em 2014 você terá 36 anos e você terá atingido a maioridade. Vamos fazer uma pequena alteração. Vou voltar aqui para o escreva L. Vou tirar esse ponto. Tirar esse você aqui para não ficar repetitivo. E vamos complementar aqui. Então ele vai mostrar: em tal ano você terá tal idade e já terá atingido a maioridade. Vou fazer novamente o exemplo. Em 2014, 1978. Em 2014, você terá 36 anos e já terá atingido a maioridade. Caso você faça uma situação onde a idade seja menor do que 21 anos, por exemplo, estamos em 2014 e a pessoa nasceu no ano 2000, só mostrará que em 2014 você terá 14 anos. Nesse caso, a mensagem informando que a maioridade foi atingida só ocorrerá caso ela tenha sido atingida. Se por acaso a pessoa tiver menos de 21 anos, nada será exibido, a não ser a mensagem padrão. E aí você pode estar perguntando: mas Guanabara, eu quero mostrar também se a pessoa não atingiu a maioridade. E aí existe uma outra estrutura que é bem simples de compreender. A situação, então, seria parecida com o seguinte: utilizando a mesma frase que eu usei como exemplo anteriormente, vamos complementá-la utilizando uma condição mais completa.
Vejamos um exemplo. Se eu tiver dinheiro, então vou fazer uma viagem para Disney. Se não, eu vou ficar em casa. E aí, mais uma vez, eu complementei a minha estrutura condicional utilizando o se não. E isso é algo que você utiliza no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você diz: se alguma coisa acontecer, vou fazer isso. Caso não aconteça, se não acontecer, eu vou fazer outra coisa. O Scratch também tem uma ferramenta para isso. Então aqui, nós temos o se, e se você olhar na seção de controles, eu tenho duas estruturas, o se fechado e o se com o se não. Então tem a opção aqui de fazer um se com se não. Vou tirar o repita, vou fazer aqui, vou puxar essa expressão para cá. Agora eu já posso eliminar esse se. Então aqui eu estou dizendo, ele perguntou, posso andar? Sim ou não? Caso a resposta seja sim, ele anda. Caso contrário, eu vou fazer ele pensar. Sei lá, hashtag chateado. Vamos executar agora. Posso andar? Sim. Ele foi e andou. Mais uma vez, posso andar? Vou dizer que não. Ele disse, chateado. Muito simples de entender, não é mesmo? Então vamos ver como é que isso se comporta utilizando o VisualG. No VisualG, nós vamos utilizar a mesma estrutura, só que com o complemento do se não. Vamos ver como é que fica. Se uma expressão ocorrer, então executa o bloco A. Se não, executa o bloco B. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que nem o então, nem o se não possuem o A com o til. Isso ocorre pelo motivo que nós já vimos anteriormente. Palavras reservadas não podem ter acentuação. Mais uma vez, o fim de ser está presente. E vamos mais uma vez reescrever aquela frase anterior utilizando uma sintaxe mais próxima do algoritmo utilizando o VisualG. Aquela frase da viagem ficaria da seguinte maneira: se o dinheiro for maior que 10 mil, então partiu Disney. Se não, escreva a hashtag chateado. E o nome que se dá a essa estrutura que incorpora o se não na sintaxe é condicional.
condicional composta. E agora que a gente está avançando nos estudos das nossas estruturas condicionais, eu posso mostrar para você um conceito muito importante, que é o de indentação. É só dar uma olhada no código que eu acabei de mostrar e você vai entender facilmente o que é um código indentado. Para uma pessoa iniciante que olha esse código, parece que as linhas estão um pouco bagunçadas, estão um pouco desalinhadas, mas na verdade elas estão indentadas. Se você prestar atenção, os comandos escreva estão um pouco deslocados à direita. O primeiro indica que o comando escreva partiu Disney está dentro do então, está dentro da estrutura C. O segundo mostra que o hashtag chateado vai ser escrito somente se a condição de cima não for atendida, isso é, está dentro do se não. O processo de indentação não é obrigatório, o seu código vai funcionar sem ele, mas é muito importante que quando você está aprendendo a programar, você aprenda a fazer a indentação corretamente. Para indentar um código, basta utilizar a tecla Tab do teclado para causar um deslocamento horizontal à direita. Vamos ver como isso se aplica a uma segunda área prática, onde nós vamos verificar se um número é par ou ímpar. Então, o meu problema é simples. Eu quero ler um número e dizer na tela se ele é par ou ele é ímpar. Nesse caso, não é possível utilizar estruturas condicionais simples para isso, já que eu tenho dois tipos de condição. Caso seja estabelecido que o número é par, eu vou escrever que ele é par. Caso contrário, isso é, no senão, eu vou dizer que ele é ímpar. Dizer se um número é par ou ímpar é simples. Basta dividi-lo por 2 e ver se o resto da divisão é 0 ou 1. Vamos entender dois exemplos práticos e você vai compreender facilmente isso. Vamos ver dois exemplos que vão deixar isso bem claro. O primeiro deles é o número 5. Se eu pegar o 5 e dividir por 2, 5 dividido por 2 vai dar 2 e sobra 1, porque 2 vezes 2 dá 4, para 5 resta 1. Vamos fazer o mesmo com o número 8. 8 dividido por 2 vai dar 4, porque 4 vezes 2 igual a 8, logo o resto é 0. Perceba a diferença aí. O número 5, quando dividido por 2, dá resto 1. O número 8, quando dividido por 2, dá resto 0. E é aí que nós vamos pegar o ponto para identificar se o número é par ou ímpar. Sempre que o resto for igual a 1, o número é ímpar. Sempre que o resto for igual a 0, o número é par. E isso vai acontecer sempre, com qualquer número. Pode pegar qualquer número inteiro, dividir ele por 2 e ver qual é o resto final. Se o resto final for 0, esse número que você escolheu é par. Caso contrário, ele é ímpar. E se você lembra muito bem, lá nas aulas de operadores aritméticos, nós vimos um operador que dá o resto da divisão, que é o módulo. Ele é feito através do símbolo de porcentagem. Vamos ver como esse algoritmo ficaria pronto. Vou criar um novo algoritmo aqui no Visualg. Vou salvar ele na minha aula 7, com o nome idade. E vamos começar um algoritmo novo. Vamos colocar o nome de par ou ímpar. Declarar um número n qualquer, que é inteiro. Vamos ler esse número. Digite um número qualquer e leia n. Com isso, eu vou digitar qualquer número e ele vai ser guardado. Por exemplo, digitei 5, o número 5 vai ser guardado na variável n, basta verificar aqui na área de variáveis do Visualg. A partir de agora, eu tenho o valor do número que o usuário digitou guardado na variável n. O que eu vou fazer é o seguinte: se
O resto da divisão de n por 2, eu represento assim, ó. Se n por 2 significa, eu vou pegar n, vou dividir por 2, mas o que não me importa não é a divisão, e sim o resto dela. Se o resto da divisão por 2 for igual a 0, então eu escrevo na tela o número n é par. Se não, eu vou escrever o número n é ímpar. Note aqui que eu escrevi o escreva L do número par e do número ímpar indentados, isso é, alinhados dentro da estrutura C. Dessa maneira, você consegue traçar uma linha vertical imaginária que vai delimitar a estrutura C. A mesma linha imaginária você percebe mais claramente usando o Scratch, onde você tem o C, o senão e o fim dele alinhados. Note aqui que a estrutura de bloco de repetição está dentro do C, isso é, ela está indentada. O comando pense está dentro do senão, também está indentado, pois tem um espaço aqui na esquerda. Esse mesmo espaço é colocado aqui no VisualG, num processo que a gente vai chamar de indentação, que eu fiz utilizando a tecla Tab do teclado. E aqui cabe um macete importante que o VisualG tem. Caso você não esteja ainda familiarizado com o processo de indentação, o VisualG ainda te ajuda. Basta você pressionar Ctrl G e a indentação é feita automaticamente. Então vamos imaginar aqui que eu não saiba indentar. Então eu vou colocar um comando em cima do outro e isso vai gerar uma confusão visual para mim inicialmente. Pressionando as teclas Ctrl G, a indentação é feita automaticamente e os comandos escreva L são colocados dentro da estrutura C. Mas eu gosto sempre de avisar os meus alunos o seguinte: não vicie no Ctrl G. Aprenda apenas como é que a indentação é feita para você mesmo fazer com suas próprias mãos, utilizando a tecla Tab. Se você viciar utilizando o Ctrl G, você acaba ficando dependente disso e outras linguagens de programação, como editores de PHP, editores de Java, nenhum desses possui autoindentação. Então você vai ter um grande problema. Não vicie no VisualG, pois não é com ele que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com PHP, utilizando o PHP Storm, da nossa parceira aí do curso de HTML5. Você vai utilizar o NetBeans da Sun para programar em Java. E nenhuma dessas ferramentas tem o seu Ctrl G. Nenhuma dessas ferramentas tem autoindentação. Isso porque indentação é um procedimento que todo programador deve saber fazer. Então, durante a prática, utilize o Ctrl G só para você ver se você indentou corretamente, mas nunca vicie nela. Faça a sua própria indentação. Vamos passar agora para a última prática que eu idealizei para essa aula, que é a prática 3, que é o cálculo do IMC.
O IMC, ou Índice de Massa Corporal, ou ainda Índice de Massa Corpórea, é um cálculo feito para saber se você está magro, normal ou um pouquinho gordo. O IMC é um dos cálculos mais famosos reconhecidos mundialmente para definir, inclusive, a obesidade mórbida. O cálculo do IMC é feito baseado em dois parâmetros: o seu peso, a sua massa corpórea e a sua altura. Para calcular o IMC de uma determinada pessoa, você vai fazer a seguinte conta: a massa dividida pela altura ao quadrado. Esse cálculo vai gerar um número, que é o IMC. Uma pessoa, para ser considerada no seu peso ideal, deve ter o IMC entre 18,5 e 25. E essa é a última prática que eu proponho a você. Nós vamos fazer um algoritmo para ler a massa corpórea da pessoa em quilos e a altura em metros. Vamos calcular o IMC e mostrar se a pessoa está dentro da faixa de peso ideal. Então, eu criei um novo algoritmo aqui no Visualg, cálculo IMC e vamos começar solicitando a massa e a altura. Vou botar aqui massa em quilos, leia M. Vou ler também a altura em metros, leia A. M e A são variáveis do tipo real, já que peso pode ter parte fracionária e altura também. Para calcular o IMC, nós vamos ter que fazer a massa dividida pela altura ao quadrado. A altura ao quadrado eu posso fazer A vezes A, ou então, utilizando o operador aritmético da exponenciação, posso fazer assim, A ao quadrado. O resultado dessa conta vai ser atribuído a uma variável que eu vou definir como IMC, que também tem que ser declarada. Vamos escrever o IMC. Vamos executar. Vamos colocar aqui. Eu estou com 87 quilos. E eu tenho 1,88 m.
Meu IMC foi 24,61521. Vamos formatar isso daqui, colocando, por exemplo, 5 casas ao todo e 2 decimais. E vamos fazer a verificação do IMC. E como eu disse anteriormente, para ser considerado o peso ideal, o IMC tem que estar entre 18,5 e 25. Vamos ver como é que eu escrevo uma coisa entre um valor e outra utilizando o VisualAlg. Utilizando a matemática, a coisa seria representada assim: 18,5 IMC 25. Só que não é possível escrever dessa maneira utilizando algoritmos. Então, nós vamos ter que usar também operadores lógicos que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, vou verificar aqui. Se o IMC for maior ou igual a 18,5, e o IMC for menor do que 25, eu não posso simplesmente fazer assim, ó. Se o IMC for maior ou igual a 18,5 e menor que 25, não, eu tenho que explicitar IMC nas duas expressões. Então, se o meu IMC for maior ou igual a 18,5 e ele for menor do que 25, então, vou colocar o fim C aqui. Colocar para dentro. Então, se ele estiver na faixa, eu posso escrever: parabéns, você está no seu peso ideal. Se não, mais uma vez, escreva você não está na faixa de peso ideal. Então, essa é a estrutura do programa de cálculo de IMC. Caso seja necessário, pause o vídeo agora, digite a sua própria versão e vamos executar. Vamos mais uma vez fazer os meus dados: 87 quilos e 1,88 m. O IMC de 24,62, por conta da formatação, ele me deu a mensagem: parabéns, você está no seu peso ideal. Vou fazer um outro exemplo de uma pessoa muito magra. Por exemplo, uma pessoa que pese 40 quilos e tenha 2 metros de altura, ela está fora da sua faixa. Ela está com IMC muito baixo, que é 10,
você não está na faixa de peso ideal. Da mesma maneira, vamos fazer uma pessoa muito gorda, uma pessoa que pesa 140 quilos e tem 2 metros de altura. Uma pessoa que está na faixa de peso ideal. Da mesma maneira, vamos fazer uma pessoa muito gorda, uma pessoa que pesa 140 quilos e tem 2 metros de altura. Ela está com IMC 35 e também não está na faixa de peso ideal. Ficou claro? Então existem vários sites, várias ferramentas, vários aplicativos para celular para calcular o IMC. E você acabou de criar um muito importante, muito valioso, utilizando o Visual. Só que a gente tem um pequeno problema. As faixas de IMC são muitas e eu vou mostrar todas elas para você a partir de agora. Então, como eu disse, o IMC ideal está entre 18,5 e 25, mas existem várias faixas divulgadas mundialmente. Caso seu IMC seja abaixo de 17, você está muito abaixo do peso. Entre 17 e 18,5 está abaixo do peso, temos a faixa que nós já vimos de peso ideal, temos a faixa de sobrepeso, de obesidade, obesidade severa e, por fim, quando você tem o IMC de 40 ou mais, é obesidade mórbida. E aí você já deve estar se coçando para me perguntar, mas Guanabara, como é que eu faço isso para funcionar no meu programa que eu acabei de fazer? E aí eu te digo, eu vou te mostrar, mas só na semana que vem, porque agora o nosso tempo já acabou. Mas antes de ir embora, eu vou deixar 2 exercícios para você praticar o conteúdo de algoritmo e você sempre vai ver a resposta desses algoritmos acessando essa aula no site cursoemvideo.com. Porque é só acessando o site e se inscrevendo nesse curso gratuito que você vai poder ver a resposta de todos os exercícios que nós já vimos, inclusive das aulas passadas. É só você entrar na aula referente a esse vídeo, que é a aula 7 nesse caso, e ver a resolução de todos os exercícios propostos. Vamos então aos exercícios propostos por mim para que você possa fazer nessa aula 7. O primeiro exercício eu batizei de "Está apto a dirigir?" E eu vou mostrar
Traz esse exercício funcionando e você vai ter que fazer na sua casa utilizando o Visualk. Então o programa que eu proponho é o seguinte: botei lá um menuzinho, botei lá um cabeçalho, né? Eu utilizei o Escreva para isso, botei lá Departamento de Trânsito. Vamos colocar o ano atual, 2014. Vamos colocar o ano de nascimento, 1978. Esse programa ele vai fazer o seguinte: ele vai calcular a idade da pessoa e ver se ela está apta a tirar a sua carteira de motorista. E para isso, você vai considerar a idade de 18 anos. Com 18 ou mais, uma pessoa já pode tirar sua carteira.